Amigos do canal Board Saga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste sábado vamos começar a campanha, certo? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? As 3 séries antigas que eu fiz desse jogo, do jogo base. Lá eu explico as regras básicas, certo? Só adicional a essas regras, essa campanha, essa expansão tem algumas novas regras, tá? E esse vídeo aqui nós vamos falar dessas regras, né? Nós vamos fazer bastante leitura de história, mostrar a preparação do primeiro cenário e jogar o primeiro turno. Então vai ser um vídeo um pouco mais comprido, certo? Mas se você não conhece esse jogo, assista a série anterior, tá? Ou se você já conhece o jogo, já fica por aqui mesmo, você já conhece as regras. Esse é um jogo bem popular na comunidade de board games, então eu acredito que as pessoas que gostam desse canal de alguma forma já devem ter ouvido falar desse jogo, tá? Mas antes de eu começar a falar qualquer coisa, se você gosta do trabalho do nosso canal, tá? Vai lá, clica no sininho para receber as notificações, comenta para que eu possa responder e interagir com vocês, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, certo? Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Temos a meta de até o meio do ano chegar a 500 inscritos. Muito obrigado aos inscritos. Muitas pessoas se inscreveram agora no feriadão de carnaval. Muito obrigado a todos que já se inscreveram. Volto a retornar aqui meu agradecimento aos ilustres desconhecidos que doaram cerca de R$60. Que me lembra também, se você quiser doar um Pix de qualquer valor, ajuda, tá? A próxima meta de conteúdo do canal é trazer expansão de Marvel Champions, tá? Nós vamos rejogar, tá? Depois de alguns meses nós vamos rejogar a campanha Sinister Motives, mas com um modo Expert, tá? E com 2 heróis novos que serão o Soldado Invernal e o Hércules. Pelo menos é esse o meu plano, tá? Então, e nos procurem nas redes sociais, estamos principalmente no canal Ludopédia, tá? Portal de Jogos de Tabuleiro, e no Instagram, tá? Também procure Douglas Dotto de Oliveira no Facebook, lá esse é o meu nome. Eu largo lá também conteúdo sobre o nosso trabalho aqui, tá? Então, pessoal, temos Arkham Horror, as Chaves Escarlates. Então, primeiro vamos fazer umas leituras aqui sobre leitura da história, né? Esse é um jogo que eu pretendo ir com bastante calma, é um jogo para ser saboreado aos poucos, tá? Então, Arkham Horror Card Game, nova campanha, as Chaves Escarlates. Começa assim: a Guerra Secreta. Em maio ou junho, eu percebi que havia por todo o mundo um surpreendente e incomum surto de atividade por parte das bizarras, furtivas e esotéricas organizações místicas, normalmente circunspectas e raramente notadas, tá? H.P. Lovecraft para Hazelhead, Fora dos Elmos, certo? Então esse livro aqui ele é baseado nas obras literárias do autor americano H.P. Lovecraft, tá? Da década de 20. Então vocês vão ver que tem bastante, esse jogo tem bastante, assim, a arte dele é bastante arte deco, etc. Certo? Então eu vou falar aqui. As Chaves Escarlates é uma campanha para Arkham Horror Card Game para 1 a 4 jogadores, né? Eu vou jogar com 2 investigadores, tá? As Chaves Escarlates contêm os seguintes 10 cenários: Charadas e Chuva, que vamos começar hoje, Dança da Loucura, Calor Mortal, Negociações na Escuridão, Cães de Guerra, No Gelo Fino, Sombras Sanguíneas, Sombras do Sofrimento,
sem deixar vestígios e o Congresso das Chaves. Cada um desses cenários também pode ser jogado no modo jogo independente. Nós vamos jogar no modo campanha. Ao redor do mundo, a expansão As Chaves Escarlates difere de suas antecessoras ao apresentar uma campanha aberta, não linear. Após o prólogo Charadas e Chuva, os investigadores recebem um mapa do mundo e de lá podem escolher embarcar para diversos locais. A ordem que os locais são escolhidos determina a ordem que os cenários são jogados e também pode alterar a história e a jogabilidade de cada cenário antes de culminar em um final épico. Escolha com sabedoria e boa sorte, tá? Então, depois do primeiro cenário, nós vamos nos orientar aqui por meio deste mapa, tá? Que vem com o jogo, certo? Top Secret, até a gente chegar até lá, nem tão Top Secret, né? Então, vamos ver, tá? Observações e regras adicionais. Nós temos um novo tipo de cartas, as chaves, tá? Então, a campanha As Chaves Escarlates apresenta um novo tipo de cartas, as chaves. Chaves são poderosos artefatos que podem ser mudados para ajudar ou atrapalhar os investigadores, dependendo daquele a quem elas estão anexadas, e se o lado estável ou instável está virado para cima, né? Então, eu tenho um exemplo aqui. Aqui tem uma chave, eu acho. Essa aqui é uma carta de chave. Ela tem dois lados. Ela tem um lado estável e um lado instável, tá? Né? Então, não vou mostrar aqui, tá? Mas, bom, vamos ver as regras das chaves. Durante a resolução de um cenário, uma chave pode ficar anexada a um único portador, cujo nome é marcado no registro da campanha, né? Tem o registro da campanha, que fica aqui no verso, tá? Mas, é claro, eu não vou riscar aqui, eu tenho uma versão xerocada, disso aqui é onde eu posso riscar, certo? Resolução do cenário, uma chave pode ficar anexada em um único portador, cujo nome é marcado no registro de campanha. Uma chave pode ficar vinculada a um investigador, um ativo de história ou um inimigo, tá? Então, a chave pode sempre ficar vinculada a alguém, né? Ao investigador, um ativo de história ou um inimigo. Uma chave sempre entra em jogo anexada a seu portador, conforme marcado no registro da campanha. No início de cada cenário, cada investigador que for o portador de uma ou mais chaves anexa essas chaves à própria carta de investigador. Sempre que um ativo de história ou um inimigo entrar em jogo, se ele for o portador de uma ou mais chaves, essas chaves também entram em jogo anexadas ao portador. Então o portador sempre entra em jogo com a carta de chave anexada a ele. Se o portador de uma chave for um investigador ou um ativo de história, ela entra em jogo com o lado estável para cima. Se o portador de uma chave for um inimigo, ela entra em jogo com o lado instável para cima. Tá? Uma chave não pode sair de jogo, a não ser que o portador dela saia de jogo. Se o portador de uma ou mais chaves sair de jogo, cada chave que ele controla fica separada fora do jogo. No entanto, as chaves continuam vinculadas ao portador para cenários posteriores, exceto quando especificado o contrário. Enquanto uma chave estiver anexada ao investigador, ele pode ativar a habilidade de mudar a chave durante qualquer janela do jogador como uma habilidade instantânea. Isso se chama mudar a chave. Como parte da resolução, há a instrução de virar a chave para o outro lado, de modo que a outra habilidade de mudar fique ativa. O investigador então precisará ativar a habilidade de mudar do lado instável de modo a virá-la de novo. Enquanto uma chave estiver anexada a um ativo de história, ela pode ser mudada por qualquer investigador que controle o ativo da mesma maneira. Cada chave, por título, é anexada a um investigador ou um ativo de história e só pode ser mudada uma vez por rodada, tá? Então, mesmo que a gente possa fazer só uma vez por rodada, nós podemos mudar a chave. Enquanto uma chave estiver sob controle do inimigo, a habilidade de mudar dela só é resolvida quando uma carta ou um efeito de jogo instruir o investigador a mudar essa chave. Depois disso, ela continua com o lado instável para cima.
Tá? Então uma chave anexada ao inimigo não pode nunca ser virada para o lado estável. Não há um limite de quantas vezes uma chave anexada ao inimigo pode ser mudada. Nós podemos mudar uma vez por rodada, o inimigo quantas vezes o jogo mandar ele mudar. Alguns efeitos de cartas podem virar diretamente uma chave anexada ao investigador ou um ativo da história do lado estável para o lado instável ou vice-versa. Isso não é o mesmo que mudar uma chave e não resolve a habilidade de mudar dela, certo? Então, posso virar a chave sem usar a habilidade de mudar, tá? Se tiver um efeito de jogo para isso. O Homem da Luva Vermelha. Né? Durante a campanha, os Chaves Escarlates investigadores enfrentarão vários membros perigosos e misteriosos da sociedade secreta conhecida como Confraria Vermelha. Um desses membros é o icônico Homem da Luva Vermelha. Por isso, ao jogar a campanha, as Chaves Escarlates, os investigadores não podem adquirir ou incluir o ativo Homem da Luva Vermelha, que é a carta 310 da expansão legal de Dunwich, que nós não temos, então nem precisaria ter lido isso aqui. Tá? As cartas de encontro, elas têm novas palavras-chave que não tinham no jogo base. Tem a palavra encoberto X, tá? Encoberto X é encoberto número, encoberto 1, encoberto 2, encoberto 3, tá? É a palavra-chave que aparece em algumas cartas de inimigo na campanha As Chaves Escarlates. Inimigos encobertos representam inimigos escondidos, cuja verdadeira localização é um mistério até que os investigadores trabalhem para expor onde eles realmente estão, em alguns casos, quem realmente são. Tá? Quando um cenário incluir um ou mais inimigos encobertos, os investigadores receberão instruções para separar várias mini-cartas encobertas. Então tem essas cartas aqui, tá? Que são as mini-cartas encobertas, certo? Essas mini-cartas são de dupla face. O lado para baixo representa a possível localização do inimigo encoberto. O lado revelado mostra a verdadeira natureza da mini-carta. A verdadeira localização do inimigo ou uma mera isca. Então, né, essa carta vai ficar atrelada a uma localização, com o lado carta encoberta virada para cima, e do outro lado eu vou ter o inimigo, né, ou uma isca. Quando o investigador compra o inimigo com a palavra-chave encoberto X, ou é instruído a resolver a palavra-chave encoberto de um inimigo, ele faz esse inimigo surgir em uma área de jogo acima do baralho das agendas, né? Um espaço que nós vamos achar por aqui, tá? Não em qualquer local, né? Então o inimigo, quando você compra um inimigo encoberto, ele não fica atrelado a um local, como normalmente ele fica. Ele fica atrelado a... ele fica fora do jogo aqui, né, numa área aqui acima, certo? Aí o que acontece? Essa área é chamada de As Sombras e representa os inimigos que os investigadores sabem que existem em algum lugar do mapa, mas não têm certeza de onde. Então esse investigador pega a mini carta encoberta previamente separada que corresponde a esse inimigo. Tá? Então cada inimigo tem uma carta encoberta correspondente a ele, tá? Junto com X iscas, né? Onde X é definido pelo valor de encoberto X do inimigo. Embaralha-as virada para baixo e as coloca em jogo distribuídas da maneira mais uniforme possível entre cada local em jogo, começando pelos locais mais próximos de si, né? Então, cada um desses locais, nos quais já havia uma ou mais mini cartas encobertas, ele também baralha cada uma delas virada para baixo, tá? Então, né, por exemplo, se for encoberto 1, eu vou ter duas cartas, a do inimigo e a carta de isca. E aí, começando do local mais próximo, né, que eu estou, que é o meu próprio local, e os locais circundantes, né, com ligação, eu vou distribuindo essas cartas da maneira mais uniforme possível, tá? Que vocês vão ver se isso acontecer em jogo. Provavelmente vai, tá? Os inimigos nas sombras obedecem as seguintes regras adicionais. Considera-se que os inimigos nas sombras estão em jogo, mas não em algum local específico.
Eles não podem se mover até que deixem as sombras. Os inimigos nas sombras podem se qualificar como inimigo mais próximo, mas apenas se não houver outros inimigos em jogo em algum local. Os inimigos nas sombras não podem sofrer dano nem sair de jogo por meio de efeitos de cartas de jogadores, certo? E está escurecendo um pouco aqui porque eu estou sem a minha iluminação normal e porque também está nublado o tempo. E se eu ligar a luz vai ser pior, que vai dar reflexo das cartas, certo? Mini cartas encobertas. Eu acho que isso combina um pouco até com o tema do jogo, né? Enquanto estiverem em jogo, as mini cartas encobertas representam possíveis localizações de um inimigo nas sombras. Para enfrentar esse inimigo, é preciso primeiro descobrir a verdadeira localização dele, expondo a mini carta dele. Isso pode ser feito de 3 formas: lutando, evadindo ou investigando. Mini cartas encobertas não são inimigos. Não é possível engajar com elas como com o inimigo. No entanto, qualquer investigador no mesmo local que uma mini carta encoberta pode tentar expô-la, sendo bem sucedido ao atacá-la ou evadi-la, como se fosse um inimigo engajado, né? Ou ao investigar o local dela. A dificuldade para ser bem sucedido ao atacar ou evadir uma carta, mini carta encoberta, é igual ao valor de véu local dela. O investigador também pode usar um efeito de carta que automaticamente evade o inimigo, causa dano ao inimigo ou descobre uma pista local para, em vez disso, expor uma mini carta encoberta. Tá? Então, evadir inimigos, causar dano a inimigos e descobrir pista em local também podem ser usados para expor uma mini carta encoberta. Se o investigador escolher expor uma mini carta encoberta, esse efeito substitui os efeitos normais da ação habilidade que é expôs. Ou seja, se a mini carta encoberta do inimigo for exposta por meio de evasão ou dano, o inimigo correspondente não é evadido nem sofre dano. Se uma mini carta for exposta ou descobrir pistas, o investigador, ao investigar, nenhuma pista é descoberta. Se uma mini carta encoberta for exposta por qualquer um dos métodos acima, eu viro para o lado revelado. Se for uma isca, separa fora do jogo. Se a mini carta for de um inimigo, esse inimigo agora está exposto. Coloque o inimigo nas sombras correspondente no local da mini carta. Então separe essa mini carta fora do jogo. Então, se não houver mais inimigos nas sombras, separe todas as mini cartas encobertas restantes fora do jogo. Tá? Somente uma mini carta encoberta pode ser exposta por efeito, exceto quando especificado o contrário, tá? Então é isso. Se o inimigo for exposto, cai fora a mini carta, né? Só tem outras mini cartas encobertas enquanto tiver pelo menos um inimigo escondido, né? Se for o último, todas caem fora, tá? Alerta. Alguns inimigos têm a palavra-chave alerta. Cada vez que o investigador falha em um teste de perícia ao tentar evadir um inimigo com a palavra alerta, após aplicar todos os resultados desse teste de perícia, o inimigo faz um ataque contra o investigador evasor. O inimigo não se esgota após fazer um ataque alerta. Esse ataque ocorre independentemente de o inimigo estar ou não engajado com o investigador evasor. Tá? Então o inimigo que alerta, se você falha ou evadi-lo, ele te ataca. Patrulha. Alguns inimigos têm a palavra-chave patrulha durante a fase dos inimigos, nas etapas, na estrutural 3.2 que fala aqui, que é lá do guia de regras, né, do jogo original. Cada inimigo preparado e não engajado que tem a palavra de chave patrulha se move para um local conectado ao longo do caminho mais curto em direção ao local designado. Tá? A patrulha sempre tem um local designado para ele. Se houver mais de um local que se qualifica como local designado, o investigador e o líder pode escolher para qual local o inimigo se moverá. Se o inimigo com patrulha for obrigado a se mover para um local que está bloqueado por uma habilidade de carta, o inimigo não se move, certo? Então, é isso. Essas são as regras adicionais. Tem aqui outras coisas que aparecerem, nós vamos lendo.
Certo, está escurecendo muito. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que acender a luz, está escuro demais. Vai dar algum flare aqui. Eu vou tentar minimizar o problema de alguma forma. Tá? Mas, então aguardem aí só o cortezinho. O vídeo de hoje é mais longo, tá? Nós vamos apresentar os nossos investigadores e começar aqui com a história, tá? Só lembrando que nós vamos jogar no modo normal de dificuldade, certo? Então aguardem aí um momentinho e já voltamos! Olá, de volta então, meu povo e minha pova, certo? Essa parte aqui, ó, se eu ponho aqui as cartas, elas ficam dando um glare, então eu vou evitar usar, na medida do possível, esse espaço aqui, tá, durante o jogo. Mas antes de começar, vamos apresentar os nossos jogadores, né? Cada um deles aqui está começando com 5 recursos, tá? Então, o nosso investigador-chefe é o Daryl Simmons, o fotógrafo, tá? Tem aqui 2 de força de vontade, 5 de conhecimento, 2 de força, 3 de agilidade, tá? Ele é um repórter. Eu começo o jogo eu começo o jogo com o item a Kodak do Daryl em jogo, tá? Então aparece a tela Kodak do Daryl, tá? E durante um teste de perícia em meu local, eu gasto 1 de evidência de um ativo que eu controlo, né? Então eu vou ter bastante ativos que têm evidências nele. E aí, isso com uma ação livre, né? E aí eu posso reduzir a dificuldade do teste em 2, máximo de 1 vez por teste. Se eu tirar no meu saquinho do caos, temos o saquinho do caos aqui, tá? Que eu já montei o saco do caos para o modo normal, tá? Do jogo. Ele vai gerar mais 1 e coloco 1 de evidência em um ativo que eu controlo. E a frase dele é: a verdade é mais sombria do que qualquer um de nós supõe, tá? Ele tem 6 de vida e 8 de sanidade. Virando para o outro lado, tá? A carta do baralho, o baralho dele, o tamanho normal é 30 cartas, tá? Ele pode construir o baralho dele com cartas de sobrevivente de nível 0 a 5, cartas de buscador de nível 0 a 2 e cartas neutras de nível 0 a 5. Então, regras bem simples, tá? Ele não conta no tamanho do baralho, mas ele tem que ter a Kodak do Daryl, que nós saímos com ela em jogo, a fraqueza filme arruinado e uma fraqueza básica aleatória. Como a Kodak do Daryl já vai sair em jogo, vamos dar uma olhada nela, tá? Tá aqui a Kodak do Daryl, ela só pode estar no baralho do Daryl Simmons. Após o inimigo ou traição entrar em jogo, eu posso esgotar, né, virar a Kodak do Daryl para colocar um recurso, tá, que está sobre a Kodak do Daryl nesse. Bem, após o inimigo ou traição entrar em jogo, eu esgoto a Kodak do Daryl e aí eu coloco um recurso da reserva de fichas nesse inimigo ou traição como evidência. E aí, como reação, após descobrir qualquer quantidade de pistas, eu posso mover essa mesma quantidade de evidência em inimigos ou traições no espaço ou nenhum espaço para a Kodak do Daryl. E qual é a moral disso? É eu usar a Kodak do Daryl com a habilidade do Daryl Simmons para diminuir, né, a dificuldade dos testes. Então o Daryl Simmons vai trabalhar bastante com diminuição da dificuldade de testes, tá? E vendo a história dele, vamos ver, mesmo quando era uma criança em Arkham, Daryl sempre soube que havia algo de errado na estranha cidadezinha. Depois de completar o ensino médio, foi trabalhar para o Arkham Advertiser como fotógrafo e nos anos seguintes destrinchou cada milímetro da cidade.
mas em uma fatídica noite viu algo verdadeiramente indescritível. Um horror que abalou completamente seu mundo. Seu editor diz que ele estava só imaginando coisas, mas ele sabe que não. Com sua fiel câmera tiracolo, ele não descansará enquanto não tiver capturado evidências fotográficas dos horrores que habitam as sombras de sua cidade e além. Ele só precisa de um bom clique. Então ele é aquele tipo de repórter que vê as coisas e todo mundo acha que ele é louco da cabeça, só que a gente sabe que não, né? E a companheira dele é a Daisy Walker, a bibliotecária, que tem 3 de força de vontade, 5 de conhecimento, 2 de força e 2 de agilidade. Ela é da Universidade de Miskatonic, tá? A habilidade dela é: eu posso realizar uma ação adicional durante o meu turno. Esta ação só pode ser usada para ações para habilidades de ação em itens de tomo, tá? O efeito dela é mais 0 e se eu tiver sucesso eu compro uma carta para cada tomo que eu controlo. A frase dela é: conheço livros que de tão poderosos são capazes de reescrever a realidade. Ela tem 5 de vida e 9 de sanidade, então não vamos deixar ela tomar muito dano, tá? Ela tem um tamanho normal do deck de 30 cartas. Opções de posição de baralho: ela pode usar cartas de buscador de níveis 0 a 5, cartas de místico de níveis 0 a 2 e cartas neutras de nível 0 a 5. Ela tem que ter, não conta para o torneio de baralho, a bolsa da Daisy, o Necronômico, tradução de John Dee, e uma fraqueza básica aleatória, tá? Essas fraquezas, se aparecerem, nós vamos ver o que elas fazem. Já sorteei, achei até bem interessante, combina bastante com cada um deles, certo? A história dela: como uma respeitada bibliotecária da Universidade de Miskatonic, Daisy sempre sentiu que os livros eram as coisas mais importantes de sua vida. Ela explorava na ficção aquilo que abominava na vida real: horror, violência e medo. Até que um dia se deparou com a tradução de John Dee do Necronômico. Era blasfemo, profano e horrível demais para ser real. Mas devido aos seus conhecimentos sobre assuntos obscuros e ocultos, Daisy sabia que havia mais realidade do que ficção nas páginas daquele livro. Ela começou a se perguntar quais outros segredos habitavam na restrita coleção da Biblioteca Orne. Certo? Então ela é uma bibliotecária que gosta de ler o que não deve, certo? E por isso ela vai se juntar a nós nessa aventura, tá? Então estes são os nossos investigadores e agora vamos começar oficialmente a campanha. Vamos começar lendo o arquivo 5A, prólogo, charadas e chuva, muito adequado porque está chovendo hoje. Então, introdução 1. Eu vou tentar ler numa voz assim meio sinistra, porque isso aqui é baseado nos trabalhos de Lovecraft, que Deus tenha piedade dele, certo? Introdução 1. A escuridão é sufocante. Ela se move como uma criatura viva, comprime o ar como se você estivesse dentro de um casulo sem forma. Um produto da sua imaginação fértil e ansiosa, você torce. Mas tudo nessa reunião deixa você apreensivo. Você quase não aceitou o misterioso convite. Opa, não, pera. Desculpa, estou começando a ler pelo lugar errado? Não. Pera, então deixa eu começar de novo. Arquivo 5A. Prova, charada de chuva. Introdução 1. A escuridão é sufocante. Ela se move como uma criatura viva. Comprime o ar como se você estivesse dentro de um casulo sem forma. Um produto da sua imaginação fértil e ansiosa, você torce. Mas tudo nessa reunião deixa você apreensivo. Você quase não aceitou o misterioso convite, mas eventos recentes não te deixaram escolha. Faz vários meses desde que começaram os desaparecimentos e todas as suas pistas em Arkham se esgotaram. Começou no inverno de 1924, com vários veículos em Southside.
2 Studebakers, um Cadillac e um Rolls Royce, todos de ponta. Em um momento estavam lá, depois nada, exceto por um único pneu vazio. A polícia acreditava ser obra de contrabandistas procurando mais veículos para adicionar às suas rotas, mas os carros eram muito luxuosos, chamaria muita atenção. Talvez eles tenham sido levados para Boston ou Nova York e vendidos por uma boa grana. Era isso que você pensava que tinha acontecido, até que os desaparecimentos continuaram. O próximo a assumir foi um poste em frente ao Teatro Ward, em Downtown. Depois, 2 animais de estimação, um cachorro e um gato, tirados bem debaixo dos narizes dos donos, a poucas casas de distância um do outro. Você soube das notícias quando viu os pôsteres de desaparecidos por toda a College Street. Por impulso, você entrevistou os donos. Nenhum sinal de crime, e era improvável que eles tivessem fugido. Tinha algo de errado em tudo aquilo. Depois, pessoas começaram a desaparecer. Uma criança de Easttown, um aluno da Universidade de Miskatonic, o chefe do Corpo de Bombeiros de Arkham, e conforme a polícia fechava cada caso sem pistas ou suspeitos, algo curioso começou a acontecer. Um a um, com o passar do tempo, as coisas que desapareciam passaram a sumir não só de Arkham, mas da memória. Os donos dos veículos de repente alegavam que nunca os tiveram. Os animais, as pessoas, todos varridos das memórias de todas as pessoas da cidade. Todas menos você. Você e mais ninguém se lembrava. Talvez as coisas simplesmente fossem assim. Seres humanos são volúveis e esquecidos por natureza. Mas não podia ser só isso. Eram simplesmente estranhas demais, essas coincidências. Foi aí que a carta chegou. Saudações! Espero que esta carta encontre você em bom estado. Você não me conhece, mas eu conheço você. Não posso dizer muito por correspondência, porque pode ser interceptada. Digamos apenas que eu sei das questões que você está investigando e também sei que você pensa estar sozinho em sua investigação. A verdade é que você não está sozinho. Tais eventos não são exclusivos da sua cidade, Arkham. O que você observou está ocorrendo em grandes cidades por todo o mundo. Eu sou um dos que, como você, busca a verdade, que se lembra. Há outra questão relacionada para a qual devo chamar sua atenção. Preciso da sua ajuda e você da minha. No envelope há um ingresso para um espetáculo no Teatro Riverview. Se você quiser saber mais, por favor, encontre-me lá para que possamos nos falar mais. Venha sozinho. Em verdade, Lee Flint. Então, tem essa carta. O ingresso no envelope era de fato para uma exibição privada no novo cinema de Arkham, em Downtown. Sem nenhuma outra pista e nenhuma boa razão para deixar de ir, você decidiu aceitar o misterioso convite. Aí, se houver somente um investigador no jogo, eu avanço para a introdução 2. Se houver mais de um investigador, como é o caso, o investigador líder deve decidir ir sozinho, conforme solicitado, ou ir com reforços. Acho que eu vou sozinho. Pular para a introdução 3. Justamente quando começa a pensar que foi tapeado, você vê uma sombra se aproximando do corredor. A figura logo avista você, vindo para o assento à sua frente. Ele usa óculos largos de armação de chifre e um casaco de gola alta por cima de um colete de seda. Seu cabelo castanho é curto e partido de um lado, e ele usa uma barba elegante, bem aparada. Para seu alívio, nenhuma outra figura surge das sombras. Você veio sozinho? Ótimo! O homem à sua frente fala baixo, sem se virar, deixando que a sua voz propague suavemente sobre as imagens silenciosas na tela. A confiança está escassa ultimamente. É bom saber que dividimos alguma.
Você pergunta se ele está falando com Lee Flint e o homem responde com leve aceno com a cabeça. De fato, ele diz, Inspetor Lee Flint, da Comissão Internacional de Polícia Criminal. E tenho certeza de que você tem muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo é curto. Pule para a introdução 5. Aí nós vamos para a introdução 5. Flint toma uma pasta abarrotada de documentos e a passa entre os dois assentos à sua frente. Dentro há uma fartura de informações relacionadas a casos semelhantes ao que você tem investigado. Fotos de veículos, máquinas industriais e figuras públicas, todos desaparecidos, todos esquecidos. E como a carta de Flint prometia, o arquivo inclui relatos de todo mundo. Londres, Xangai, Bruges, Rio de Janeiro, Cairo, a lista é interminável. E tem mais, ele diz, depois de dar a você para ler. Pule para o final. Você faz isso e o que encontra são duas fotos unidas por um clipe. A primeira é de uma rua de Londres, distorcida por algum tipo de interferência. Uma luz brilha acima de uma esquina e, à volta dela, a imagem parece estar esticada, como se um vórtice em miniatura estivesse puxando a realidade em direção a ele. A outra é a foto de um homem do outro lado da mesma esquina, se encolhendo para dentro das sombras. Ele veste um terno cinza de alfaiataria e um chapéu de aba larga que oculta seu rosto. O único detalhe que você consegue discernir na foto são as distintas luvas vermelhas do homem. Como é raro uma fotografia ter cor, você se pergunta se foi o longo tempo de exposição que levou ao estranho efeito borrado. Elas foram tiradas por meu parceiro há vários dias, antes que ele também desaparecesse. O homem o que quer que esteja acontecendo, você pode ter certeza de que esse homem de luvas vermelhas está envolvido de alguma forma. Indo ao que interessa, você pergunta ao inspetor Flint o que exatamente ele quer de você. Trabalharmos juntos, compartilharmos o que sabemos. Poucas pessoas parecem saber a verdade. Você concorda? Se o que o homem está dizendo for verdade, e eventos como esses estiverem acontecendo por todo mundo, chegar ao fundo disso exigirá mais do que apenas você. Para isso, peço que você venha para Londres comigo. Esse homem de luvas vermelhas foi visto na área, e não está sozinho. Eu aposto que ele sabe algo sobre o paradeiro do meu parceiro. Os preparativos já foram feitos. Há passagens de navio nessa pasta. O navio parte de Boston em 2 dias. Os investigadores devem decidir: aceitar a oferta dele ou ir para Londres por conta própria. Vamos aceitar a oferta dele. Vamos pegar então as passagens. Pule para a introdução 6. Introdução 6. Você aceita a pasta e diz ao inspetor Flint que relatará a ele tudo o que você descobrir. Apressadamente, você resolve seus assuntos e pega o próximo trem para Boston. Flint já deu a você mais evidência para avançar seu caso que um mês investigando em Arkham. Se trabalhar com essa agência, né, que é a CIPC, se trabalhar com a CIPC vai ajudar a resolver. Se trabalhar com a CIPC vai ajudar a resolver esse mistério, você não se opõe a confiar nele. Você chega a Londres com um tempo de sobra e imediatamente se põe a trabalhar. A confiança nasce da ingenuidade. Nós removemos uma ficha da bolsa de alienígena e colocamos uma ficha de tábua. Tá? Então, peraí um momento. Eu tenho que tirar uma dessas aqui. E colocar uma de tábua. Tem que achar outra ficha de tábua. Cadê? Mais uma dessas aqui. Tá?
Então foi modificada assim então a nossa bolsa do caos, tá? Leia as regras para marcação de tempo na coluna a seguir. Marque um tempo no registro de campanha, então avance para a preparação, tá? Então primeiro eu vou ler as regras e depois eu vou mostrar como nós marcamos isso, certo? Beleza. Opa. Isso aqui vem para cá. Marcação de tempo. Vou ler daqui. Ao longo desta campanha, marcar a passagem do tempo é crucial. À medida que o tempo passa, esses eventos paranormais ficarão cada vez mais perigosos e maquinações além da sua compreensão vão progredir. Além disso, algumas oportunidades podem estar abertas para você somente durante certas janelas de tempo. Quando você for instruído a marcar um ou mais de tempo no registro da campanha, marque essa quantidade de caixas como passagem de tempo. Se você marcar uma caixa com um símbolo na forma de uma letra grega, avance para a seção Relatórios de Status do Guia de Campanha, encontre o relatório de status correspondente à letra em questão e leia o texto que segue. Tá? Então, eu tirei xerox do log de campanha, certo? Então, nós temos aqui o log de campanha, tá? E aqui ele pede para que eu marque o tempo, certo? Então nós temos aqui uma marcação de tempo. E toda vez que eu chegar numa letra grega, é para eu ir numa outra parte do manual onde vai me dizer para fazer alguma coisa. Tá? Então eu vou colocar aqui que o tempo, uma marcação de tempo. Essa caneta não está funcionando. Deixa eu achar uma caneta que funcione aqui. Talvez essa? Tá. A minha ficha de caos, tá? Eu vou só marcar aqui o que eu tirei, né? Então eu vou tirar aqui um alienígena e colocar mais uma tábua, tá? E é isso, tá? Então nós já passou um de tempo, tá? Então nós vamos anotando as coisas aqui no log de campanha, certo? E agora a preparação do cenário. Certo? Reúna todas as cartas dos seguintes conjuntos de encontros: charadas e chuva, conspiração rubra, véu negro, estranhos, sombra de dúvida, estranhos acontecimentos, frio aterrador, portas trancadas e as máscaras da meia-noite. Os conjuntos são indicados pelos seguintes ícones. Tá? Então eu reuni todos os conjuntos aqui que tem esses símbolos aqui, certo? Ao reunir as cartas dos conjuntos de encontro As Máscaras da Meia-Noite, que é do jogo base, eu pego apenas 5 cartas de traição, 2 pistas falsas e 3 sombras caçadoras. Não reúno as cartas de local, ato, agenda, referência desse conjunto. Eu separo os conjuntos Conspiração Rubra e Estranhos, não é estranhos, é estranhos, fora do jogo. Coloque em jogo o local Ruas Chuvosas em Londres, já está aqui, né? Então chegamos em Londres. Cada investigador começa o jogo nas Ruas Chuvosas de Londres, tá? Então aqui já está as marcações de jogadores ali. Tem outros locais, mas eles estão fora de jogo. Eu separo o inimigo, o Homem da Luva Vermelha e a chave o Olho dos Corvos fora de jogo. Eu reúno cada mini carta de isca e cada uma das seguintes mini cartas: Homem da Lua Vermelha e Agentes da Confraria A, B e C, também fora do jogo. As outras cartas que não estão fora do jogo, eu formei o deck de encontros. Está tudo pronto para começar. Ufa! Tá? Então
Aguardem só aí um minutinho. Sim, o vídeo de hoje é super comprido, mas porque é um primeiro vídeo de uma campanha, tive que explicar regras novas, ler texto. E nós vamos jogar um turno aqui, certo? Nesse sábado e na terça-feira aí já continuamos com a força total no jogo, então aguardem só um momentinho e já voltamos! Então, pessoal, vamos começar então o primeiro turno, a primeira rodada do jogo, tá? Então vamos ver a carta aqui, então, cenário charadas e chuva. Nós vamos jogar no nível médio, certo? Então, as fichas especiais da ficha de caos, a caveirinha vale -1, -3, tá? Se o investigador tiver 2 ou mais pistas. A tábua é -1, se houver uma mini carta encoberta em seu local, a gente revela outra ficha de caos, tá? E nós tiramos, né, todos os aliens, né? -3, se falhar, eu tinha que gastar uma pista ou colocar um de perdição inimigo das sombras, isso não vai acontecer, tá? A não ser que aconteça algo mais estranho no jogo. Temos então aqui a primeira agenda 1A. Quando chove, chegando a Londres, você espera pacientemente por seu contato, mas ninguém chega. O inspetor Flint ou um de seus intermediários deveria encontrar você em uma tranquila casa de chá, em uma pequena fachada perto da Praça Trafalgar. Pensando no que poderia ter dado errado e suspeitando o pior, você parte para investigar. Então pegamos a passagem, fomos para Londres e o tal inspetor Flint não estava lá. Para avançar 2 de perdição, forçado. Quando essa agenda avançar, eu movo todas as perdições que estavam nela para a próxima agenda. Tá? Pistas e peripécias. Tá? Você puxa seu guarda-chuva a mais para perto, usando-o para ofuscar sua identidade. Cada pessoa por quem você passa na rua pode ser seu contato, ou pode estar te perseguindo, tá? Então, a gente tá andando pela rua e a coisa tá meio estranha, né? A gente tentando se esconder, tá? E desconfiar de todo mundo. Objetivo: gaste em grupo o número de pistas necessárias para avançar antes que a agenda avance, tá? Nós precisamos de 2 pistas por investigador, tá? Vamos comprar então cada um com a sua carta inicial, começando com Daryl Simmons. Refinar, mapear a área, canivete suíço, né? E eu botei aqui a letra A porque ele é personalizável, então é bom a gente identificar com letras, tá? Então nós temos canivete suíço, mapear a área, refinar, instrumentos de dissecação e armadilha improvisada, letra A, tá? Deixa eu ver, essa mão parece que tá boa, tá? Parece uma mão boa. Tá. Daisy Walker, ela vai comprar uma memória macabra, murchar, textos médicos, rosário sagrado e seguir um palpite. Tá. Então saímos bem aqui já. Tá, acho que não vou. A mão dos dois aqui tá bem boa. Estão bem boas, certo. Vamos ver, estão nas ruas chuvosas de Londres. A chuva fria castiga sombrias ruas em gotejar ritmado. Apesar da hora, a praça está cheia de automóveis, charretes e pedestres. Em algum lugar dessa cidade aglomerada está o homem que você procura. Ou já seria tarde demais? Ruas chuvosas de Londres. Ruas chuvosas de Londres. Recebe mais X de véu, X é o número do ato atual.
Nós estamos no ato 1, então tem 2 Devel, tem 2 pistas para o investigador aqui. Então esse lugar ele começa com 4 pistas. Tá? Se não houver pistas em Rua Chuvosa de Londres, eu adiciono pistas até que esteja uma pista de investigador por investigador nessa área, então seriam mais 2 pistas. Eu posso renunciar a qualquer momento, é melhor esperar o Inspetor Flint, é claro que nós não vamos fazer isso. Deixa eu só, vou dar um cortezinho que eu vou lembrar uma regra. Eu não sei se eu tenho que começar com o investigador-chefe ou se eu posso alternar, então aguarde um momentinho. Certo, vamos começar com a Daisy, então ela vai começar jogando, então, tá? Ela vai jogar os seus ativos aqui, tá? Primeiro ela vai gastar 3 dos seus 5 recursos, né? Nós pagamos com recursos, só se lembrando. Ela vai colocar uma memória macabra em jogo, usar 4 segredos. Então essa aqui entra com 4 segredos, então entra com 4 recursos. Como ação eu gasto um segredo, eu investigo com mais 2 dessa investigação. Se eu for bem sucedido por uma margem de 2 ou mais, eu posso comprar uma carta. Tá? Então o que se segue é um relato verdadeiro, quem dera não fosse. Tá? Então essa é a primeira ação dela. Segunda ação dela, ela vai gastar os seus outros 2 recursos. E aí ela vai colocar o seu rosário sagrado, que só dá aqui uma área de joia, né? Ela recebe mais 1 de força de vontade. Seja ela canalizada por meio de um adorno mundano ou de um artefato místico, a fé é uma força poderosa da mesma forma. Tá? E também eu posso colocar 2 de horror aqui no rosário, certo? E essas foram, então, a primeira e a segunda ação dela. Ela vai, então, usar aqui a sua memória macabra. Ela vai usar um segredo para investigar, tá? Então, nós vamos, então, para o primeiro teste do jogo, tá? Então ela vai vamos pegar o saco do caos, mexer o saco do caos, certo? E ela vai fazer um teste de 5. Olha, será que ela gasta? Ela tem 5. Não, ela vai gastar, então ela vai fazer então teste de 7 contra 2, tá? 7 contra 2. Vamos ver o que vai sair do saco. 7 contra 2. Ela vai ter menos 1. Então ela vai passar por 6. Então ela vai ganhar uma pista. Como ela tem 3 recursos, né? Como ela passou por 2 ou mais, ela vai comprar uma carta, que é o Dr. Milan Christopher. Tá? Ok. E, bom, essa foi a terceira ação dela, mas ela pode usar mais uma ação de um tomo, tá? Então, a memória macabra é um tomo, ela vai investigar de novo, certo? Então, ela vai usar 2. E aí, ela vai investigar de novo por 7-2. Tá? Então vamos de novo aqui para o saco do caos, tá? Aliás, deixa eu só ver uma coisa. Uma coisa que acontece nesse jogo, deixa eu explicar para vocês, é que eu me esqueço às vezes de botar de volta a ficha no saco. Então deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
16, né? 16, tá? Eu empatei 16 mesmo aqui, tá certo? Isso. 16, 6, 9, 12, tá. Então tá certo, tá? Você faz o teste e depois você põe de volta no saco, né? Então ela já achou uma pista, comprou uma carta. Vamos ver. Então vai ser 2, 5 mais 2, 7 contra 2. E ela vai revelar falha automática. Então ela falhou o teste, saiu vermelhinho ali, falha automática. E esse foi o turno dela, tá? O Daryl, ele vai começar pagando 3. Um 2, e ele vai pôr um canivete suíço em jogo, personalizável, tá? Usa 2. Canivete suíço, tá? Personalizável, limite de 1 por investigador. Em um teste de perícia que eu estiver realizando, eu boto o canivete suíço, eu recebo mais 1 no meu valor de perícia nesse teste. Só ler aqui para vocês, tem uma coisinha aqui. Mas espere, tem mais, tá? Então, o canivete suíço me dá mais 1 de XP no teste que eu estou fazendo. E ele vai gastar aqui, então, numa mão ele vai ter um canivete suíço. E ele vai gastar mais 2 aqui, ele vai ter instrumentos de vivissecção, tá? Então ele está com as 2 mãos ocupadas já. É um item, ferramenta ciência. Após o inimigo em meu local ser derrotado, eu coloco um recurso da reserva de fichas dessa carta com evidência. Enquanto o instrumento de dissecação tiver 1 ou mais evidências, eu recebo mais 1 de agilidade. 2 ou mais evidências, eu recebo mais 1 de força. 3 ou mais evidência, eu recebo mais 1 de sanidade, tá? Então ele está com seus instrumentos de dissecação e o seu canivete suíço. Então, essas foram 2 ações. Aí agora ele vai exaustar o canivete e vai testar. Então, o conhecimento dele é 5, então vai ser 6 contra 2. 6 contra 2, então vai ser... Vamos ver o que ele vai achar aqui. 6 contra 2. 6 contra 2, 0. Tá? Então ele vai achar uma pista. Então ele acha mais uma pista aqui. Tá? Opa! Mais uma pista. E aí acaba o turno dele. Tá? E agora nós temos a sequência da rodada. Tá? Inimigos com a palavra-chave caçador se movem em direção ao investigador mais próximo. Cada inimigo engajado ataca, se possível. Na fase, agora nos reiniciamos as ações de volta. Tá? Prepare todas as cartas viradas, o canivete suíço, no caso. Cada investigador comprar uma carta e ganha um recurso. Então o Daryl vai comprar uma carta e vai comprar um gato de rua e ganhar um recurso. E a Daisy Walker vai comprar uma carta, seguir um palpite e ganhar um recurso. Tá? Então é isso, então, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo de Board Sagas, onde começaremos já com a fase do mito. Então vamos fazer a sequência da rodada normal, né? Então vamos começar com a segunda rodada, o segundo turno, tá? Então vejo vocês na terça-feira, né? O vídeo de hoje foi longo, porque foi o primeiro vídeo de uma campanha. Vejo até lá, vocês até lá e fui! 3, 2, 1, fight!